Hoje é um dia aqui que novamente nasceu ensolarado, né? Depois de tanta chuva nessa semana. E por isso, para nós também é um dia de alegria, né? O sol nos traz bastante alegria. E é um raiar, né? Um novo dia. Interessante isso. E nós da igreja aqui de Santo André, nós temos feito reflexões sobre a igreja, né? E nesse sentido nós viemos amadurecendo o conceito de igreja, viemos também amadurecendo conceitos sobre missão da igreja, né? E continuamos, né? Na verdade, precisamos continuar ainda mais um pouco. Nós não podemos resolver tudo como se faz. Às vezes a gente assiste, né, as coisas acontecendo em nosso país, e muitas coisas às vezes são resolvidas com MP, né, com medidas provisórias, com decretos e tal, né, mas uma reflexão sobre o que seja igreja não dá para a gente resolver assim, né, não dá para a gente também simplesmente fazer um referendo e votar. A gente precisa de um processo de discussão. A gente precisa um processo de amadurecimento, né? Então, é algo que se a gente quiser fazer com consistência, com solidez, precisamos chegar juntos a conclusões, né, sobre a igreja. E não dá para fazer tudo numa medida pastoral. MP aqui é medida pastoral, né, para a nossa igreja. Nem um decreto presidencial, não dá para fazer isso. A gente precisa participar, não apenas assistir o processo, né, de amadurecimento dessas ideias, dessas reflexões, de conceitos sobre igreja, mas participar, né? É o que tem sido feito, é o que tem sido tentado fazer. Bom, na última pregação, eu falei rapidamente sobre a missão do povo de Deus antes de Cristo, né, o povo de Israel. E como esse povo, ele foi eleito por Deus e é um povo que era para viver conforme os padrões do reino de Deus, era para ser um povo que, por causa das suas leis, por causa do seu padrão de reino de Deus, deveria atrair a atenção de outros povos ao redor, para que esses outros povos vissem no povo de Israel, né, um povo que eles gostariam de ser também, né, por causa da justiça, por causa da equidade, por causa da paz, por causa da prosperidade, por causa do cuidado de Deus. E então também era um alvo de que Israel, adorando a Deus, ali também atraísse as multidões, os povos ao redor, para que viessem juntos adorar a Deus. E esses cultos de adoração ali eram cultos missionários, porque falavam dos feitos de Deus, dos grandes feitos de Deus em favor do seu povo, né? Então nós vimos rapidamente sobre isso, Israel como um povo que era para mostrar como que um povo que vive o padrão do reino de Deus pode viver bem, mas pode viver de maneira que todos gostariam de ser. Bom, hoje nós vamos começar a ver o povo de Deus no Novo Testamento, né? Depois de Cristo. Então, por isso que está aí o título DC, depois de Cristo, mas eu vou usar esse título ACDC depois, tá? Também. Então, é por isso que ele está aí. Nós vimos aqui que, primeiramente, Jesus, ele cumpre as promessas, né? E redireciona as expectativas. Então, agora, em relação ao povo de Deus, né, depois de Cristo, começa ali com Cristo. E o ministério de Jesus, ele foi bastante caracterizado por cumprir a lei, né? Cumprir a lei e os profetas.
Ele não foi caracterizado por cumprir a tradição dos fariseus. Não foi assim, né? Foi para cumprir a lei de Deus e os profetas, e cumprir as profecias que foram feitas. E, nesse sentido, demonstra que, ao mesmo tempo em que cumpre as promessas passadas, também ele redireciona as expectativas em relação ao Messias, né? Que é o próprio Jesus, e também direciona as expectativas em relação ao reino de Deus. Então, o Messias, né, não é aquele que todo mundo esperava, né, que fosse o libertador do povo de Israel, libertador dos romanos, da opressão dos romanos agora, né? Não era assim, mas quem era esse Messias? Jesus redireciona essas expectativas do povo. E nós vamos encontrar um exemplo disso no episódio lá em Lucas, quando Jesus entra na sinagoga e Jesus abre as Escrituras e lê um pedaço das Escrituras de Isaías. Jesus leu aí um trecho de Isaías, capítulo 61, 1 e 2. E ele lê esse trecho e ele conclui assim: hoje se cumpriu a Escritura que acabais de ouvir. Né? Em Lucas 4, 21, ele fala ali, se levanta, versículo 4, versículo 17, foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Então, Jesus, ali, ele se apresenta como o Messias, cujas palavras de Isaías se cumpriram ali, nesse momento, em Jesus, né? E aí, dessa forma, Jesus, ele inaugura o reino de Deus, né, falando da sua condição messiânica. Então, é um momento em que ele revela ali, perante o povo, a sua pessoa e também a sua missão, né? Ele inaugura o reino de Deus. E ele fala lá, falando sobre aos ouvintes, proclamar o ano da graça do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Então, vamos dizer assim, o período de graça do Senhor, né? Inaugurando um período de graça do Senhor. Provavelmente, Jesus alguns acham, né, que Jesus tenha omitido o dia da vingança do nosso Deus, que é logo a seguir, lá em Isaías, porque os judeus esperavam exatamente uma vingança contra os romanos, né? Que o Messias, se o Messias viesse, o Messias os libertaria da opressão dos romanos. Então, essa era a grande expectativa dos judeus. Alguns acham que Jesus omitiu aqui para que eles, né, os judeus, não ficassem sonhando, não ficassem esperando que Jesus iria vingá-los. Não era, né, não era nesse sentido. Mas o fato é que Jesus, ele termina dizendo ali, né, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Proclamar as boas novas, né? Proclamar essa era da graça do Senhor. E Jesus, nessa sua apresentação e em outros, ele, durante a sua missão, durante o seu ministério aqui na Terra, ele foca primeiramente nos judeus, né? Nós vimos, por exemplo, lá em Mateus,
no capítulo 10, versículos 5 e 6. Jesus, ele focando primeiramente nos judeus. Mateus 10, 5 e 6 diz assim: Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Também, 15, 24, foi aquele episódio da mulher que tinha a filhinha, né, Cirofenícia, que tinha a filhinha doente. E Jesus lá, ele diz, uma certa altura, ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Essa era a missão de Jesus, né, de ali, primeiramente, ministrar, fazer o seu ministério para com o povo de Israel. Jesus não desprezava os outros povos ao redor, de maneira nenhuma, mas a sua missão era primeiramente, né, com o povo de Israel. Era assim que ele deveria fazer. Jesus, ele nunca negou cuidado para os não-judeus, né? Tanto essa mulher cirofenícia foi atendida. E Jesus mesmo, ele defendia os gentios, né? Por exemplo, lá um pouquinho adiante, Lucas 4, 26 e 27, Jesus fala sobre os que não eram judeus, que receberam o cuidado de Deus, né? 26, 27, lá na frente, diz assim: contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio. Né? Então, nós vemos aqui também, em contrapartida, que Jesus, ele tinha uma missão prioritária com o povo de Israel. Ele precisava ali alcançar o povo de Israel, e essa era a sua missão, não porque desprezasse outros, não, porque esse era o plano de Deus, né? Então, Jesus não desprezou, mas ele agiu ali primeiramente no povo judeu. A partir do povo de Israel que iria surgir, né, expandir o povo de Deus. Então, nós vemos ali também uma coisa que é muito interessante a gente ter em mente, a gente entender, essa transição entre o povo de Israel, né, o povo de Deus antes de Cristo, e o povo de Deus depois, né? Como que foi essa transição? Como que virou o povo de Deus ali, como foi essa continuidade? Então, é o redirecionamento que a gente percebe ali em Mateus capítulo 8, versículos 10 a 12. Mateus capítulo 8, versículos 10 a 12. Diz assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Esse é Mateus 8, 10 a 12. E Mateus 21, 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Bom, o que é que estas passagens nos ajudam a entender? Primeiramente, né, Jesus estava ali se dirigindo aos fariseus, falando sobre súditos do reino. Não somos nós. Ali, aqueles que se achavam súditos do reino, naquela época em que Jesus vivia. Eram os fariseus, eram a turma,
vamos dizer assim, que se dizia súdito do reino, mas, né, do Antigo Testamento. E ali, esses súditos do reino seriam lançados para fora nas trevas. Bom, não pelo fato de ser Antigo Testamento, mas é porque os fariseus, uma turma, que não reconhecia, na verdade, a Jesus como Messias, e nem também, provavelmente, conhecia o próprio Deus, porque Jesus falava, né, se vocês conhecem a mim, vocês conhecem a Deus, ou se vocês conhecem a Deus, vocês conhecem a mim. Né? Então, eles provavelmente não conheciam nem o próprio Deus. Então, era um grupo de pessoas que se achavam os entendidos, mas que, na verdade, não entendiam nada. Né? Era um pessoal que iam ser expulsos, né? Não seriam convidados. De outra maneira, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. O que significa isso? É um novo povo que vem ali se agrupar e se ajuntar com o povo de Israel, o verdadeiro povo de Deus, né? Com o verdadeiro povo de Deus, o povo que temia a Deus de verdade ali do Antigo Testamento. É um povo que agora, no Novo Testamento, se juntaria ao Antigo Testamento. Né? Então, um povo que sentaria numa mesa de comunhão, né? O antigo com o novo, ali juntos. E diz aqui, Mateus também, né? 21. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Que dê os frutos do reino. Um povo que verdadeiramente vai andar nos caminhos de Deus, que vai testemunhar do reino de Deus, é um povo que vai apresentar sinais do reino de Deus nas suas vidas. Né? Então, é um novo povo, e esse é o povo, a igreja, né, que viria ali com Jesus. Outros, a partir de Israel, outros povos vão ser convidados a tomar o seu lugar na mesa. Então, começa a emergir claramente, né, aí a história da salvação, que vinha desde o início, passa ali por Jesus e continua através da igreja. Né? Começou com o povo de Israel, passa por Jesus e continua com a igreja. E ali também, Mateus 16 e 18, Jesus diz a Pedro, naquele momento, né, que eles estavam reunidos, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus diz a Pedro que vai edificar a sua igreja, e essa igreja, começando por Israel, a partir da comunidade dos discípulos, iria se tornar aquela comunidade que reconheciam em Jesus o Messias prometido. Né? Então, através de Pedro ali, então, Jesus iria edificar a sua igreja. Quer dizer, não é através de Pedro, com Pedro, né? E os discípulos, né? Com os discípulos, Jesus ia dar ali o início à sua igreja, ao seu povo. E então, aqui a palavra de Deus, ela nos revela a natureza dessa comunidade. E qual é a natureza dessa comunidade que Jesus, então, teve a missão de formar, né? A missão dele, uma das missões de Jesus era formar um novo povo, né? O Jesus, uma das missões de Jesus era edificar a igreja, né? A missão principal dele era morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Mas Jesus tinha a missão de enviar os seus discípulos, né, para formar a sua igreja. Vemos lá em João, capítulo 15, versículos 16.
João, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Nós vemos ali que essa nova comunidade, ela nasce intimamente relacionada com a missão do Messias, né? Então, a igreja, ela não nasce a parte da missão de Jesus, ela nasce ali com a missão né, de Jesus, tá? João 15, 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, o povo de Deus, agora que Jesus está dando continuidade a partir dos discípulos ali, é um povo que vai produzir frutos. É interessante, né? Em Mateus lá, Jesus diz assim que será dado, né, o reino de Deus será dado a um povo que dê os frutos do reino. E Jesus agora ele está dizendo, vocês, né? Ali, eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então, nós vemos aqui Jesus, ele aprontando, preparando, né, o seu povo. E Jesus, ele escolhe, ele chama os seus seguidores, e ele chama não para servirem, né? Jesus chama os seus discípulos, mas não é para os seus discípulos servirem a ele. Não é para seus discípulos serem os seus servos, mas Jesus chama, na verdade, para ele mesmo servi-los e, na verdade, para que esses seguidores, eles deem frutos, né? Jesus vai capacitá-los a dar frutos. Jesus, então, chama essa comunidade de discípulos para dar frutos. Que frutos são esses, né, do reino de Deus? Como que a gente pode entender isso? Ali no final de Mateus, Jesus ele fala, ele comissiona todos os seus discípulos que vão e façam outros discípulos, né? Então, nós vimos assim que conversão, na verdade, alguém que se converte e é discipulado, essa pessoa vira discípulo de Jesus, vai seguir a Jesus, né? Então, automaticamente, quando nós nos convertemos a Cristo, nós já estamos engajados na missão de Jesus. Nós já, no momento em que nós nos convertemos a Jesus, nos tornamos o seu povo, que é povo para dar frutos. Nós nos tornamos povo de Jesus, capacitados a dar os frutos do reino que Jesus preparou, né? Então, nós somos esse povo. E por isso, não dá para dizer assim, nós nos convertemos e agora vamos usufruir dessa salvação, vamos ficar tranquilos, agora não vamos mais nos preocupar com nada, o que tudo isso é grande verdade, vamos ficar tranquilos mesmo, sem nos preocupar com o futuro, mas no sentido de qual será o nosso destino, né, final, mas nós estamos agora numa missão, né? Nascemos para dar frutos, nascemos de novo no reino de Deus para dar frutos. Essa é a nossa a natureza dessa comunidade de discípulos. Então, da mesma forma que o povo de Israel, essa comunidade, que é a igreja, também é trazida à evidência na história da salvação por causa da missão do Messias, né? É um povo de Deus que nasce comissionado para participar dessa história da salvação, né? Participar dessa missão de Deus na história da humanidade. Então, a igreja, ela já nasce com essa missão, né? Nós vimos ali, novamente lembrando, em Mateus 28,
ali no final, as palavras de Jesus, nos comissionando para irmos e fazermos discípulos. Né? Então, é o povo de Deus que nasce já com essa missão e comissionados a participar dessa história de Deus para a humanidade. Nós somos isso, né? É a Igreja de Cristo. Muito bem. E também ali em João, capítulo 17, versículo 18. João 17, 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. É uma pequena frase dentro da oração sacerdotal de Jesus, a favor dos discípulos. E esse, assim como, é assim uma indicação, é uma significação de que a missão não é só uma responsabilidade, né? Não é só algo que a igreja é comissionada a fazer, mas essa missão ela faz parte da igreja, ela faz parte da essência da igreja, né? Jesus, a missão de Jesus a este mundo fazia parte da pessoa dele. Jesus nasceu para essa missão, para cumprir a missão, né, de sacrificar a sua própria vida para perdoar o nosso pecado e com a missão de formar a sua igreja, de chamar discípulos para dar continuidade ao povo de Deus, né? Isso fazia parte da própria pessoa de Jesus, ele nasceu para isso. Nós nascemos também, de novo, nós nascemos no povo de Deus para fazer parte dessa missão, faz parte da nossa vida, né? Da nossa vida espiritual, da nossa vida cristã, essa missão de estarmos também comissionados. Nós já nascemos de novo, já meio comissionados a isso. Meio não, comissionados, né? Essa é a comissão que Jesus deixou para nós. Então, nós vemos assim, que a missão de Jesus é o modelo para a igreja, modelo para a missão da igreja. A missão de Jesus não é a missão da igreja, no sentido de que a missão de Jesus era dele, era unicamente dele, né? Morrer na cruz para perdoar o pecado de alguém, isso era a missão de Jesus, e é só ele, né? Nós não podemos fazer isso, mas o que nós fazemos é como uma extensão da missão de Jesus, é que nós somos o seu povo para ir fazer discípulos. É nesse sentido, né? Jesus começou isso ali na cruz e chamou seus discípulos para serem igreja, derramou seu Espírito Santo sobre aquela comunidade de discípulos para serem testemunhas de Jesus até os confins da terra para fazerem outros discípulos, né? Então, nesse sentido, é a mesma missão, a continuidade da missão de Jesus, né? É nesse sentido, nós somos comissionados a trabalhar, a servir nessa extensão da missão de Jesus. Isso é a igreja, né? Com a mesma autoridade de Deus, o mesmo Espírito de Deus que dirigiu o próprio Jesus, é o Espírito de Deus que nos dirige também. Então, o ministério de Jesus, ele ao mesmo tempo, ele é essencial para a gente entender o conceito de igreja, né? Entender bem o conceito de igreja, o papel da igreja na missão de Deus, né? Esse ministério de Jesus é importante para nós nesse sentido, e também o ministério de Jesus é como um modelo de vida e modelo de missão da igreja, né? Modelo de vida para nós e modelo de missão para a igreja seguir. Então, a gente precisa entender que a nossa missão ela está intimamente ligada à missão de Jesus nesta terra, né? É isso que
estas passagens indicam para nós, né? Sem nenhuma dúvida, essa continuidade agora, a igreja como povo de Deus, a igreja como comissionada para dar frutos do reino, a igreja como o povo de Deus agora que vai cumprir, né, a missão dada por Jesus, que é a missão dirigida pelo mesmo Espírito de Deus. Então, eu queria deixar esta meditação com os irmãos. Nós vamos continuar no próximo domingo sobre características básicas do ministério de Jesus, né? Para moldar a missão, a vida e a missão da igreja. Hoje nós vamos ficar por aqui. E eu gostaria que cada um pensasse, né? Na sua vida antes de Cristo na sua vida. A sua vida depois de Cristo, né? Como seria isso? E a nossa vida antes de Cristo não é uma vida que dava frutos para o reino de Deus. Nós nem sequer conhecíamos a Deus, né? Mas depois de Cristo, então agora nós somos comissionados a dar frutos para o reino de Deus, né? Frutos do reino de Deus. Somos comissionados a apresentar sinais do reino de Deus em nossas vidas. E eu gostaria de deixar essa meditação, né, para cada um dos irmãos, o quanto que existe de sinal de reino de Deus em nossas vidas, né? O quanto que existe de fruto do reino em nossas vidas. O quanto que Jesus realmente está fazendo parte, o quanto que nós estamos seguindo a Jesus em nossa vida diária. Quero que você pense agora, neste momento, que você faça uma análise na sua vida, né? Você pense e que se lembre agora, Jesus nos chamou para dar frutos do reino. Como está a nossa vida? Vamos ter breves momentos. Quero que você pense na sua vida, como tem sido, e eu vou orar após alguns momentos. Senhor nosso Deus, nosso Pai celeste, nós te damos graças pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para perdoar os nossos pecados, para nos dar uma vida eterna, quando nós cremos em Jesus. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo novo nascimento que nós recebemos do Senhor. E, ó Deus, para sermos povo de Deus, mas ao mesmo tempo povo que segue a Jesus, povo que apresenta frutos do reino de Deus. Ó Deus, olha para nossas vidas, Senhor, neste momento. Ó Deus, eu não sei como está a vida de cada um. Nós não sabemos, ó Deus, como está somente o Senhor conhece a vida de cada pessoa, Deus. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor esteja fortalecendo cada vida, cada um de nós, ó Deus, nas suas dificuldades, cada um de nós, ó Deus, nas suas tribulações, cada um de nós nas suas lutas, cada um de nós nas suas vitórias, no seu testemunho. Ó Deus, vem, Senhor, olhar as nossas vidas. Nós desejamos, ó Deus, nós somos povo teu, somos povo para apresentar frutos do reino de Deus em nossas vidas. Somos o povo para apresentar sinais do reino de Deus em nossas atitudes. Ó Deus,
quero pedir, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, Senhor. Venha, ó Deus, renovar as nossas vidas. Vem, Senhor, restaurar, ó Deus, nossas vidas com o Senhor Jesus Cristo. Vem, Senhor, nos fortalecer de tal maneira, ó Deus, que nós possamos, Senhor, em nossas vidas, apresentar esses frutos de que fala o Senhor Jesus. Esses sinais, ó Deus, em nossas atitudes, em nossos pensamentos. Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, encha e transborde em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito, ó Deus, nos capacite a apresentar frutos, a produzir frutos do reino de Deus. Ó Deus, Teu Santo Espírito venha dirigir nossas vidas. Venha revelar a nós, ó Deus, mais claramente e profundamente a Tua palavra para nossas vidas. Ó Deus, somos povo Teu. Vem, Senhor, nos dirigir. Nós te pedimos, ó Deus, continua nos abençoando, continua nos dirigindo em nas reflexões, em todo o processo de reflexão sobre a Tua igreja. Ó Deus, vem nos trazer o entendimento e que possamos, ó Deus, seguir adiante em conclusões que sejam conforme a Tua vontade, ó Deus, com a Tua direção, Senhor. Nós oramos também pelas nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, nos dirija, que o Senhor venha cuidar de cada um de nós no nosso dia a dia. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.